Coloque na versão NVI, Salmos 31, do verso 1 ao verso 5. Glória a Jesus. Já ouvimos uma maravilhosa, poderosa mensagem, que você já tenha sido alcançado. E se você não foi alcançado por esta mensagem, porque a sua necessidade é outra, quem sabe nesta palavra o Senhor não te dará resposta, né? Amém? Então, Salmos 31, verso 1 ao 5. Em ti, Senhor, me refugio. Nunca permitas que eu seja humilhado. Livra-me pela tua justiça. Inclina os teus ouvidos para mim. Vem livrar-me depressa. Sê minha rocha de refúgio, uma fortaleza poderosa para me salvar. Sim, tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por amor do teu nome, conduze-me e guia-me. Tira-me da armadilha que prepararam, pois tu és o meu refúgio. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Resgata-me, Senhor, Deus da verdade. Amém. Amém. Toma o seu assento. Glória a Jesus. Eu quero falar aqui rápidas palavras e tenho certeza que Deus me conduziu a esta mensagem. É sobre a aflição. A aflição está tão presente em nossa vida que a gente até peleja para se acostumar, não é? Mas é ruim demais, é difícil se acostumar com a aflição. Estar vivendo um momento de aflição não é coisa do outro mundo, não é coisa do outro mundo, é comum. No entanto, tem algumas aflições que a gente precisa realmente de uma intervenção do céu, pois são aflições que têm objetivos. Algumas vezes essas aflições elas são transformadas em provações da parte de Deus. Outras aflições são levantes do nosso inimigo. Outras aflições são resultados das nossas más decisões. No entanto, qualquer uma delas nos tenta tirar a paz, a alegria e a prosperidade. Diga comigo, as aflições nos tentam tirar a paz, a alegria e a prosperidade. Pelo menos essas três coisas eu quero falar. E nesse texto nós vemos uma oração de Davi. E nesta oração ele recorre a Deus, entendendo que Ele é a única fonte de segurança, de refúgio e de livramento. Nas nossas aflições, o que nós realmente precisamos é de refúgio, de segurança, de livramento. Embora nós já tenhamos o hábito de sermos afligidos, mas nós sabemos que não é fácil e que isso às vezes realmente nos traz um certo desequilíbrio nas nossas emoções, no nosso dia a dia, nas nossas atividades, nos nossos relacionamentos. E muitas vezes nem entendemos porque estamos nos comportando de tal forma, e aí esses comportamentos que fogem da naturalidade podem ser resultados de uma aflição. Davi sabia muito bem disso e falou em diversas vezes, em diversos salmos, sobre a aflição,
porque ele foi um rei muito afligido pelos seus inimigos. E quem sabe hoje, nesta noite, você veio até a esta casa, a este templo, dizendo: Senhor, ouve a minha oração. Talvez você tenha pronunciado estas mesmas palavras de Davi: Senhor, socorre-me, tem piedade de mim, tem misericórdia da minha vida. São palavras ou são expressões que nós usamos constantemente quando estamos aflitos, seja na oração, em casa, no templo, ou às vezes até mesmo conversando com Deus em silêncio, e nós estamos dizendo: Senhor, tem misericórdia da minha alma. Eu creio que você diz isso constantemente. Eu falo constantemente para Deus, e às vezes ou dirigindo, ou estando no lugar em silêncio, ali em uma introspecção, uma reflexão, e digo: Senhor, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia da minha alma. Por que que nós clamamos por misericórdia? Porque nos achamos tão impotentes diante das situações adversas. Olhamos para o horizonte, não conseguimos enxergar uma saída. Olhamos à direita, à esquerda, e não conseguimos encontrar ninguém que nos possa socorrer ou resolver as nossas dificuldades. E como crente que somos e confiamos no Senhor, então sabemos que a janela do céu nunca se fecha, que a porta que abre, que Deus abre, é a porta do socorro, da ajuda, da salvação. Ela é segura e ela não depende dos esforços humanos. E quando nós vamos ao texto bíblico, nós vemos o quanto Deus tem cuidado do seu povo. E eu quero trazer aqui alguns versos ou alguns momentos do povo de Israel, para que a gente entenda o que é ser afligido. O primeiro texto que eu trago para falarmos desses 3 pontos que a tribulação ou a aflição pode tentar tirar de nós, é a nossa paz. Quando nós estamos em paz, a paz interior ou a paz com as pessoas, irmãos, nós temos uma sensação tão maravilhosa, que mesmo que as coisas não estejam tão bem financeiramente, que as coisas não estejam tão bem quanto as coisas materiais, os bens, mas quando sentimos paz interior, tranquilidade na alma, nós nos sentimos assim tão acolhidos por Deus, nos sentimos tão seguros. Mas quando, por outro lado, sentimos que as guerras na mente, no coração, estão em pleno vapor, nós sentimos agonia, estresse, impaciência, perturbação constante. E nós crentes às vezes também nem vigiamos tanto, e entramos em situações de conflito, se embaraçando com as nossas próprias vontades, com as nossas ideias, com os nossos planos, que pensamos que são perfeitos, mas na verdade eles são cheios de armadilhas e de frustrações. Mas quando nós lemos a palavra, se nós somos afligidos por uma situação maligna, ou se somos afligidos por alguém, ou até mesmo por uma permissão de Deus, porque estamos sendo provados, nós devemos entender que a aflição não deve ser um caminho para a nossa completa falta de paz. Não deve ser uma situação que nos coloque em pleno risco de segurança emocional. E muitas vezes nós nos deparamos com pessoas, com irmãos que estão em uma guerra constante. Parece que essa guerra não vai embora de sua casa, de sua vida, da sua mente. Parece que há
sempre uma batalha a ser vencida. Seria também muito sem graça a nossa vida se nós não tivéssemos paz. Porque mesmo que a Bíblia esteja dizendo, o próprio Jesus quando disse, olha, no mundo tereis aflições. Isto é uma certeza que nós temos. Mas por outro lado, nós também devemos nos apegar com a palavra em que ele disse, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E nós nos apegamos com a primeira parte do verso, e aceitamos as aflições e achamos que devemos viver em guerra constante, sem paz. As aflições que nós vivemos não podem roubar a nossa paz em Cristo Jesus. Não podemos aproveitar esta certeza da aflição predita pelo nosso Jesus e abraçarmos as aflições e tendo sempre como justificativa as nossas guerras, a nossa vida azeda, os nossos momentos de plena perturbação e achar que a vida é sem graça. Eu sou crente e eu vivo nessa situação constante. É porque você está dando muita ênfase a essa situação. E você está dando corda demais para as suas lutas. Você está dando muito espaço no seu coração e na sua mente para as dificuldades. Sim, elas são reais, fazem parte da minha vida e da sua vida. No entanto, a presença de Deus também na minha vida, na sua vida, é uma realidade. E se Deus está presente, mesmo que o mundo esteja em plena guerra, é sim possível termos paz em meio às tribulações. E eu recorro ao texto de Paulo aos Filipenses, a carta da alegria, quando ele diz no capítulo 4 e versículo 4: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Ao mesmo tempo que nós temos a certeza das aflições, nós também temos aqui uma ordem de Deus dizendo, é possível se alegrar em meio às tribulações. Pelo menos um momento você tem que dar uma folguinha para essa sua mente, seu coração, que está sempre em conflito, em uma pressão ou uma tensão constante. Busca o Espírito Santo de Deus, que não está longe de você. Você não pode pensar, Deus está no trono. Sim, é verdade, Deus está no trono inacessível. Ele é grande demais e você tenta alcançá-lo e não consegue em meio à aflição. Mas saiba que Ele te deu o Espírito Santo que está dentro de você. Não só o Espírito Santo, mas a palavra de Deus que está dentro de você. Talvez nesse mesmo pensamento, as religiões orientais que levam as pessoas a entrarem em uma contemplação, em uma meditação profunda por longos momentos, seja o caminho que eles encontraram para buscar a paz. E nós não podemos achar que ficar ali recluso por alguns minutos ou algumas horas em pleno pensamento profundo e meditação será o caminho para encontrar a paz. A paz está em Cristo Jesus. A aflição é coisa deste mundo, desse tempo presente, é uma realidade, mas Jesus deve ser uma realidade primária em sua vida. Aleluia, a presença de Jesus em sua vida é a maior realidade, porque você, antes de conhecer a Cristo e antes dele ter te achado lá no mundo, você já vivia em plena aflição. Agora você tem aflições, mas Jesus está presente na tua vida, e isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E nós não devemos então agora argumentar sempre,
é porque eu sou atribulado, porque minha vida não é fácil, eu vivo assim porque isso, porque aquilo outro. Mas nós encontramos aqui tantos textos que falam sobre isso. E no capítulo 1, versículos 2 a 3 de Tiago, o apóstolo diz o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. O que Tiago está dizendo? Considere motivo de grande alegria. O que nós consideramos como motivo de alegria, irmãos, neste mundo? Conquistas. Nós sempre queremos um brinquedo a mais, sempre queremos uma motivação a mais, sempre buscamos razões para termos alegria em coisas, em conquistas. E nós estamos com a mente tão viciada e tão treinada a buscar alegria, a buscar paz, motivo de satisfação nas coisas, que quando nós não alcançamos, não conquistamos, não compramos, não recebemos, então bate em nós um certo desespero, de incapacidade, de medo, de frustração, de decepção, porque não temos algo que nos dê aquela satisfação, a sensação de alegria, de conquistas. Mas Tiago está dizendo, sabe qual é o motivo? Um dos motivos que nós podemos encontrar para sermos alegres, e a alegria aqui, irmãos, está ligada à paz, porque não há condições de termos alegria se não tivermos paz. E ele diz: considerem motivo de grande alegria o fato de vocês estarem sendo provados. É fácil, pastor? Não é fácil. Encontrar motivo de alegria em uma aflição não é fácil. Porém, quando a gente olha por outra perspectiva, outras lentes, nós entendemos que Jesus está no comando da minha história, da minha vida. Aleluia. E nós cremos e falamos nisso constantemente. Se é Deus que me conduz, Ele é o Senhor da minha vida. Então esta aflição e esta luta que eu estou enfrentando, aleluia, é motivo de glorificar, porque Deus está atravessando comigo, Ele está me conduzindo a tal situação, e com certeza há um propósito divino em tal situação. Por isso, não fique a reclamar e a murmurar, entenda o agir de Deus, e seja forte, aleluia, para poder dar glória a Deus, para poder se alegrar na presença do Senhor, quando estas aflições estão tentando arrancar a tua paz e a tua satisfação. Amanhece o dia, na luta, já faz aquela análise assim completa, como vai ser o dia, então já vem aquele peso da dificuldade, da tribulação. Aí eu te digo, coloque tudo isso aos pés de Jesus. Amanhã, segunda-feira, você vai sair para o trabalho, nas suas viagens, para o colégio, para a faculdade, para as suas lutas em casa. Pegue todo este volume, toda essa bagagem de aflição que está sobre você, e coloque aos pés do teu Senhor, e diga: Senhor, eu me submeto à tua vontade, mesmo que eu tenha que enfrentar todas essas adversidades, eu continuarei a confiar em ti. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, o outro motivo da aflição que tenta tirar a nossa alegria, Salmo 116, aleluia, está escrito assim, Salmo 107, perdão, Salmos 107, e neste salmo nós vemos aqui 4 vezes a palavra aflição, pelo menos na minha versão, a versão que eu estou usando agora. No versículo 6, no versículo 13,
no versículo 19 e no versículo 28. E aqui há um testemunho no Salmo 107 de tantas vezes que o povo de Deus se viu em aflição e Deus os ouviu. Se fosse, você pode até grifar aí, deixar marcado esse salmo para você ler em casa, porque vai ser aí um reforço a mais depois desta mensagem. Mas ele começa dizendo assim no versículo 1: dei graças ao Senhor porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Assim diga os que o Senhor resgatou, os que livrou das mãos do adversário e reuniu de todas as terras, do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Perambularam pelo deserto e por terras áridas, sem encontrar cidade habitada. Eles, ou melhor, estavam famintos e sedentos, em sua vida ia se esvaindo. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou da tribulação que se encontravam. Aleluia. No restante do salmo, ele segue dizendo situações adversas, situações complexas, situações difíceis que este povo enfrentou. Mas ele volta a dizer no versículo 13: na aflição clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da tribulação que se encontravam. Continua fazendo relatos de situações difíceis, e no verso 19 ele volta a afirmar: na aflição clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Aleluia, glória a Deus. Continua ainda falando de situações difíceis em todos os versos. Quando ele chega no 28, ele reafirma novamente: na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação em que se encontraram. Aleluia. Já encontramos aqui um caminho para a vitória nas adversidades. Já encontramos nesse salmo um caminho para a vitória, as conquistas, a alegria e a paz em Deus em meio às adversidades. Está repetido 4 vezes: na aflição clamaram ao Senhor, e o Senhor os tirou da tribulação em que se encontraram. Aleluia. Qual é então a maneira de sobreviver em meio à aflição? Estávamos fazendo aqui ontem pela madrugada, é clamar ao Senhor. Ei, você está aflito ainda? Você está perturbado por uma situação? Regaça as mangas, crie coragem e vá à luta, de joelhos clamando ao Senhor. E eu tenho certeza que esta palavra vai se cumprir na sua vida. Nós queremos que as coisas aconteçam de maneiras tão fáceis, tão rápidas, mas não há outro caminho. O caminho está sendo dado aqui. Na aflição clamaram ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação em que se encontraram. Deus falou ao meu coração: fale sobre aflição. E eu sei que tem pessoas aqui que estão em aflição. Eu sei que tem pessoas aqui que vieram realmente aflitos e pesados a este culto. Nem consegue vir outras vezes para a igreja, ou tantas vezes, porque olha para a sua aflição e não vê motivo para adorar a Deus. E eu chamo a sua atenção nessa noite: eu não, é o Espírito Santo de Deus. Essas aflições não podem justificar a sua ausência. Essas suas aflições não justificam a sua falta de alegria. Essas aflições não justificam a sua falta de paz e a sua falta de prosperidade, porque o Deus que está acima de toda e qualquer aflição, aleluia, Ele está ainda te vendo. Ele ainda tem poder sobre a sua vida. Ele ainda tem poder sobre a sua luta, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre os seus planos e projetos. O Deus que deu permissão para que essa aflição chegasse em sua casa é o Deus também que muda a situação no tempo certo. E eu finalizo com outro texto falando sobre aflição.
é o texto de Êxodo, no capítulo 1. É um texto emblemático sobre essa situação. E quando a aflição ela vem, a perseguição, a luta, a adversidade, ela vem para tirar de nós a capacidade de crescer, de se multiplicar, de produzir, de prosperar. Não se sinta uma pessoa que foi completamente impedida de prosperar. Não deixe que esse pensamento tome posse da sua vida, da sua mente. Porque eu não prospero de forma alguma. Mas o Deus que nós servimos é o Deus da prosperidade. Tem algumas coisas que precisam mudar. Preste atenção nesta palavra. Algumas coisas precisam mudar na tua maneira de ser, de administrar, de ver a vida, para que a prosperidade seja destravada em você. Ela não acontece assim, aleatoriamente, de qualquer jeito. Tem caminhos, tem meios, métodos, e a palavra de Deus nos ensina sobre isso. E aqui eu quero dizer que a dependência de Deus, confiar no Senhor, tomar posse de suas promessas e continuar esperando, aleluia, no agir de Deus, é uma das maneiras que nós temos de prosperar. E no capítulo 1 de Êxodo, tem uma história, começa a história da libertação do povo de Israel. E eu leio o versículo 8 em diante, para que haja uma compreensão melhor do texto na tela. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: veja, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia, para que não se tornem ainda mais numerosos. E no caso de guerra, alie-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para os oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram a cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo os egípcios os sujeitavam a cruel escravidão. O que é isso aqui, irmão, senão uma tentativa de impedimento de crescimento? A aflição que alguns passam na vida é exatamente isso. O adversário, o inimigo, tenta realmente bloquear a nossa estrada, para que a gente não prospere como família, como pessoa, como família, no ministério, na vida financeira, na vida profissional, pessoal. Muitas pessoas estão vivendo uma verdadeira batalha neste campo, porque sentem as coisas travadas. E eu nunca, irmãos, nunca na minha vida me senti um impotente diante das dificuldades, porque cresci no lar cristão, entendendo que o Deus que os meus pais serviam, e o Deus que eu servi, que eu sirvo, é um Deus poderoso para transformar toda e qualquer situação, mesmo que seja de calamidade. O nosso Deus, Ele muda a situação. Embora hoje algumas igrejas preguem sobre prosperidade de maneira tão distorcida, mas em Cristo Jesus, assim como nós prosperarmos,
porque antes éramos zambuzeiro, uma planta que não tinha valor algum. Mas nós fomos enxertados na oliveira, aleluia. Nós fomos enxertados na videira, fomos enxertados na planta, aleluia, que frutifica, na planta que prospera, que é símbolo de riqueza e de prosperidade. E aqui a aflição chega para que esse povo não cresça. Mas é interessante o versículo que diz: todavia, quanto mais os oprimia. Mas na versão corrigida diz: quanto mais os afligiam. Quanto mais aflição, mais Deus estava dizendo: não vão conseguir barrar o crescimento do meu povo. Aleluia. Podem colocar para quebrar pedra, para fazer barro, fazer tijolo, construir as cidades dos faraós, mas a minha mão estará sobre eles, e nada os impedirá de continuar crescendo. Ou seja, não há nada nesse mundo que possa impedir o crescimento do crente, que está debaixo da potente mão do Senhor dos exércitos. Nada. Nada. Talvez a sua fé tenha sido abalada e você possa estar dizendo: eu não consigo, eu não posso, é difícil, é impossível. Se coloque debaixo da potente mão de Deus, e a seu tempo Ele vai lembrar das promessas que fez a você. E você será uma pessoa que terá testemunho para contar. A aflição não pode ser o motivo da tua tristeza. A tristeza não pode ser, sim, resultado de aflições na tua vida, porque Deus é com você. Aleluia. E eu encerro aqui citando pelo menos mais 2 versículos sobre isto. Quando está escrito no Salmo, aqui ainda no Salmo 31, que eu li, e versículos 7 a 8, ele diz: exultarei com grande alegria por teu amor, pois viste a minha aflição e conheceste a angústia da minha alma. Não me entregaste nas mãos dos meus inimigos, deste-me segurança e liberdade. Você crê nesta palavra? Sim ou não? Amém? Você crê nesta palavra, então ela vai se tornar realidade em sua vida. Aleluia. No Salmo 107 e o versículo 28 que eu li: na sua aflição clamar ao Senhor. E este verso vai ficar falando bem alto em seu coração, assim como ele está repetido aqui 4 vezes só no Salmo 107. Que ele fique na sua mente: na sua aflição clamar ao Senhor, e ele os livrou da tribulação. E o Senhor livrou da tribulação. Aí você vai ficar dizendo: se aconteceu isso com o povo de Deus no passado, também isso vai ser uma realidade na minha vida. Eu vou clamar ao Senhor e Ele vai se levantar em meu favor. Coloque-se de pé em nome de Jesus. E você mesmo na sua aflição, você vai clamar ao Senhor. Salmo 18, versículo 6, deixe na tela aí. E nós vamos sim tomar posse desta vitória. Na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele me ouviu a minha voz. Meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Vamos ler todos juntos esse salmo, daqui na tela. Vamos lá? Na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz. Meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Levante a sua mão e dê glória a Deus. Nada terminou, nada se findou, ainda há esperança. Na sua aflição clame ao Senhor, e Ele vai te livrar da tua tribulação. Em nome de Jesus, creia nessa noite, adore ao nome dEle. Sempre atento, aleluia. Em mim. Aleluia. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria
Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas com a palavra vai se cumprir. Baixa um pouquinho. Eu quero orar por aqueles que vieram nessa noite em situação difícil. E eu quero pôr as mãos sobre a sua cabeça. E eu sei que Deus te trouxe aqui para você ser abençoado nessa noite. Aleluia. Aqueles que estão vivendo em plena aflição, em que estão vivendo um momento de grande tribulação na vida. E o Senhor quer nessa noite, aleluia, entrar com provisão na sua vida. Se você crê nesta palavra que foi nessa noite ministrada, eu te convido agora, em nome de Jesus, sai do seu lugar. Isso não faz vergonha alguma. O que faz vergonha é você ir para casa e dizendo assim: eu poderia ter ido receber a oração e não fui. A sua fé é frágil ao ponto de não te trazer até a presença do Senhor e confiar que o Senhor é capaz de mudar a tua história. E eu quero nessa noite, em nome de Jesus, orar por você. Aleluia, aleluia. E todas as aflições estão nas mãos do Senhor. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Aleluia, glória a Deus. Continue cantando e vocês estão aqui. É momento de choro, de lamento e de socorro na presença do Senhor. Aleluia, feche os seus olhos e fale com Deus nesse instante. Eu não tenho nada para dar a vocês aqui. Eu não tenho nada que possa fazer, ou eu não posso fazer nada por sua aflição. Mas o Deus que eu estou pregando, que eu estou falando, que vocês servem, aleluia, é capaz de mudar a história, é capaz de fazer o milagre, é capaz de curar a enfermidade, é capaz de mudar a sua luta, a sua aflição dentro da sua casa, em nome de Jesus. Aleluia. Por isso agora olhe para Ele que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, meu Pai, entra com provisão agora. Tu és o Deus Todo-Poderoso. E assim, Senhor, nesse instante eu ministro a Tua bênção sobre a vida dos Teus filhos e filhas. Toda aflição, Senhor, toda angústia, todo mal, todo medo, toda aflição, toda tribulação, toda adversidade, Senhor, que nesse instante, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba nessa noite vitória, receba graça, receba poder, unção, receba a autoridade de Deus, receba em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu ministro a bênção de Deus sobre a sua vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, toda aflição seja repreendida agora, todo mal. Dá vitória, Senhor, aos teus filhos e filhas. Dá vitória, Senhor, a este homem. Dá vitória, Senhor, a este casal. Em nome de Jesus, me ajude aqui e põe as mãos sobre essas pessoas. Ô Samuel Cício, pastor Evani, por favor, unge essas pessoas. Cante, aleluia, chore, busquem, peçam, clame. Aleluia, é hora de clamar, igreja, pela presença, pelo agir de Deus. Chore na presença do Senhor. Aleluia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu ministro, Senhor, a Tua graça sobre essa vida, o Teu poder, Senhor. Tu és Deus, Tu és soberano, Tu és grande, ó Pai. Remanda, rema, sareada, rebaixo de cantará, vida, macho de cantará, baixeria, daramaha. Em nome de Jesus, seja tocada, abençoada, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sopra, Deus, o Teu poder, a Tua unção. Sopra, Senhor, que haja um novo dia,
Que amanhã, segunda-feira, vocês vejam um sinal de Deus. Aleluia. E essa semana Deus dará um sinal. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Coloque a mão sobre a cabeça da irmã aqui, dela aqui. Filha, você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. De toda a missão. Remanda da vitória a esta mulher, Senhor. Livra da sua aflição. Livra, Senhor, da sua angústia. E que nessa noite a alegria esteja presente no coração dessa mulher. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 O deserto pode sair. Aleluia. Deserto é? Hã? Vai. Cante. Aleluia. Não vai embora agora, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou orar ainda. Oh. Olha que letra maravilhosa. Chover, muitas fontes em meio ao deserto. Este é o Deus que você serve. Haverá nuvens que trazem chuva. Você crê nesta palavra? Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar. Ei, você que sai atrás também, receba livramento, receba paz em sua vida, prosperidade de Deus na tua história. Aleluia. Paz, mãe de filhos, Deus está derramando da sua graça aqui nesse lugar. Não saia daqui sem sentir esta alegria do Espírito Santo de Deus. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Ouça a voz. Aleluia. Muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Ó Deus, aqui estão em tua presença os teus filhos e filhas. Oh, aleluia. Estão aqui, Senhor, porque creem na tua palavra. Vieram ao teu encontro, Senhor, porque creem no milagre. Eles